pessoal, estamos aqui iniciando o primeiro pod dela e ela. Gente, hoje a gente inicia aqui o nosso ciclo de podcast voltado para o público feminino. E eu tenho a honra de falar para vocês que hoje a gente vai escutar um pouquinho da história incrível dessa mulher inspiradora, que é a Sônia Carolina, que não por acaso é minha sócia aqui no podcast. A gente vai iniciar esse ciclo de podcast falando dessa mulher tão inspiradora que tá aqui na minha frente, Sônia Carolina. Muito bem-vinda. Obrigada. O podcast é nosso, né? Isso mesmo. De todas nós, não só de nós duas, mas de vocês também. E hoje a gente vai escutar um pouquinho da sua história, Sônia. Eu quero saber tudo, me conta tudo, viu? Hoje não tem segredo. Mas antes da gente começar a fofoca, curte, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo, coloca o sininho, ative o sininho. É o nosso primeiro podcast, mas regularmente nós vamos estar colocando aqui vídeos. Inicialmente temos a pretensão de colocar 2 mensais. Mas vai, né, que aí vocês comentam, compartilham, curte a gente, comenta aqui embaixo e aí a gente consegue trazer mais conteúdo, a gente consegue trazer mais entrevistados, tá bom? Então, antes da gente começar a falar sobre a minha vida, curte aqui, compartilha, comenta o que você achou desse podcast. Como a Pamela falou, é feito pra você e por você, mulher. Vamos trazer vários temas aqui ao longo aí da nossa jornada. Então, se você já quiser deixar aqui algum tema, algo a ser abordado sobre o universo feminino, tá? E aí entenda-se sobre o universo feminino, tudo aquilo que se entende pelo feminino. Já deixa aqui embaixo já. Comenta aí, ajuda a gente a trazer conteúdo bem legal pra você. Exatamente, sensacional. Agora me conta, né? Agora vamos pra parte da fofoca, que é a parte boa da coisa, né, mulherada? Gente, Sônia, me conta, quem é você? Bom, é difícil a gente se definir, né? Você me fez essa pergunta e alguns minutos atrás eu fiquei aqui pensativa. Hoje, porque mulher é assim, né? Hoje é uma coisa, amanhã ela é outra. Hoje a Sônia é uma mãe de um bebê lindo de 8 meses, esposa de um segundo marido, mas que é o mesmo marido. Advogada, que está se encontrando finalmente dentro da carreira, que está aí estudando, se aperfeiçoando, profissionalmente, creio que pela primeira vez. Demorei muito a entender sobre a minha profissão, sobre a minha carreira. Então, hoje eu estou numa transformação. Hoje a Sônia é um ser que ainda está em transformação. Várias faces aí estão sendo construídas, a da maternidade, a profissional, e acaba influenciando na Sônia mesmo, né? Como pessoa, como mulher, como uma cidadã. Então, hoje a Sônia é um ser em transformação, né? Que é mãe, que é esposa, que é profissional, que é dona de casa, que é amiga, que é filha. E tudo isso está amadurecendo e neste momento, em plena mudança. Então, hoje a Sônia é isso, é um ser que está passando por diversas mudanças. Não sei o que vai resultar a mudança ao final, mas creio que vem grandes coisas em todas as áreas. Sônia, assim, eu te acho uma mulher inspiradora, de verdade, assim. E há muitas coisas, muitos desafios que você tem hoje na sua vida. Eu sempre até te falo, né? Nossa, assim, eu não sei se eu conseguiria, né? A gente sempre acha que a gente pode não conseguir alguma situação, especialmente nesse quesito maternidade. Sim. E conciliar com a profissão, que eu acho muito desafiador mesmo, e eu vejo que você constantemente está tentando se adaptar a isso e tal. Como que é para você conciliar essa questão da maternidade do seu lado profissional? Porque você é uma advogada, já está há bastante tempo no mercado, então como foi para você engravidar e manter essa rotina de trabalho? Porque a advocacia não é uma profissão fácil, né? Exige muito, e a maternidade muito mais. Então, como tem sido para você conciliar isso tudo? Eu falo que a maternidade ela é desafiadora, né? Você nunca vai estar pronto para o que a maternidade vai te trazer. Todo mundo fala, leia muito, estude muito, saiba muito, mas do muito, quando realmente acontece, eu falo, há um mundo de expectativa e um mundo de realidade. Você cria inúmeras expectativas, mas a realidade vem te dar uma rasteira e te mostra que não é bem assim. Então, ser mãe
agora, meio de pandemia, nem sei mais em que fase que a gente tá, porque quando a gente acha que tá indo, tá voltando. Então, ser mãe nesse período em que eu tinha muitos projetos, né, de profissionais, a pandemia veio e a minha intenção era ter retornado para o escritório, era ter voltado a fazer atendimento, voltar mesmo a fazer publicidade, enfim, mudar muita coisa do escritório. E aí, quando eu fiquei grávida, eu falei, cara, eu vou precisar repensar boa parte da minha vida. E assim, a boa parte da minha vida foi a vida profissional. Eu, sinceramente, eu não sei como dou conta, não sei como as outras mães dão conta. Se falar assim, como se dá conta? Não sei. É um dia de cada vez. Eu tava conversando com uma outra mãe, acho que foi ontem, ela falou assim, olha, é um dia de cada vez. Você termina o dia e você fala assim, menos um dia, né? Menos um dia de adaptação e mais um dia com o meu filho, né? Que eu estou aproveitando o meu filho. Então, é uma dualidade. De fato, é uma dualidade. Então, quando eu me vi grávida, eu precisei repensar muita coisa, refazer muita coisa. Então, mudei de casa, precisei rever toda a parte, até mesmo do meu casamento, que a gente estava com muitos planos, a gente precisou rever. Então, a maternidade, hoje, eu consegui conciliar ela, e não foi fácil, porque também tem a parte de você aceitar a maternidade. Eu sou mãe de primeira viagem. Você entender que aquela mãe, aquela mulher que existia até 1 segundo antes do parto, ela já não existe mais 1 segundo depois do parto. Então, você conseguir fazer essa transição, sendo autônoma e mãe de primeira viagem, e eu tive ali uma depressão pós-parto, onde eu não aceitava a presença de ninguém comigo. Então, assim, eu ainda fui uma mãe solo nos primeiros dias com o Pedro, porque eu não aceitava minha mãe, eu não aceitava minha sogra, eu não queria ninguém perto de mim. Assim, quem me ajudou muito foi meu esposo, tadinho, nem sei, amor, eu te amo. Eu não sei como conseguiu sobreviver a isso, mas quem me ajudou muito foi meu marido, que não desistiu de mim, ficou ali do meu lado mesmo. Ele acordava e eu estava sentada na cama chorando, falando, leva essa criança para adoção porque eu não vou dar conta. E é uma coisa que muitas mães passam e às vezes é visto pela sociedade como, é besteira, isso vai passar, não fica assim não. Cara, como assim não fica assim não se você não sabe o que está acontecendo, né? Ou então julga, né? Eu falo assim, nossa, como assim você não ama seu filho? A minha mãe, com 10 dias de nascida, ela perguntou, você já ama? Eu falei, não faz essa pergunta hoje, não, porque eu tenho medo da resposta. Me pergunta daqui a 1 mês, 2 meses. Hoje não dá para responder. E é algo que a gente, como mãe, também se cobra. Como assim? Sim. Então, assim, aceitar a maternidade foi muito difícil para mim, por uma questão emocional e hormonal. Para mim, foi muito complicado. E ajustar tudo isso dentro de um contexto de uma nova vida, e aí até você entender que assim, o seu café da manhã não vai ser mais naquele horário. Se você fazia os seus prazos, o seu trabalho, se você produzia X horas, você não vai mais produzir X horas. Então, se você tinha como ficar organizando a sua agenda para agora eu vou para academia, depois agora eu faço uma mamadeira, vou esperar ele dormir para tentar fazer alguma coisa. E o tentar fazer alguma coisa é porque às vezes você acha que a criança vai dormir 1 hora, ela dorme 10 minutos, ou porque você acha que você vai pôr ela para dormir e você dorme junto. Então, foi assim, muito difícil. Eu tiro meu chapéu para as mães que são solo, tiro meu chapéu mais ainda para as mães seletistas, porque por ser autônoma, apesar disso me trazer uma carga de que eu preciso, além de tudo, ser, né, eu sou a minha chefe, eu sou a minha gestora, eu sou a parte financeira do escritório, eu sou tudo. Mas para as mães seletistas, eu fico pensando assim, como que uma mãe consegue deixar um bebê de 4 meses em casa e voltar a trabalhar? E assim, como que fica esse bebê? Porque eu só consegui colocar alguém para me ajudar quando o Pedro já tinha ali 5, 6 meses. Porque eu comecei a sentir uma confiança em trazer alguém para me ajudar. Então, eu fico assim, poxa, imagina essa mãe que não tem essa possibilidade, né? Que precisa dar um tchau, filho. Fiquei com você 4 meses, mas a mamãe vai ali, vai ficar 9 horas fora, 10 horas fora, mas a mamãe volta e você passar o dia inteiro longe do seu filho. Então, a maternidade, ela foi desafiadora, mas eu reconheço que, assim,
ela pode ser um pouco mais complicada se quando a mãe é solo, quando a mãe é seletista, ou quando não é nem solo, quando às vezes a mãe ainda tem ali o seu esposo, mas às vezes, assim como a mãe passa por um luto, passa por toda uma transformação, o homem também passa, porque ele sai também ali ele cria uma nova face, que é a face paterna, e muitas vezes a mulher ela é obrigada a desenvolver a face materna, não tem como. A criança tá ali, ela depende de você para comer, para tudo. Mas para o homem, às vezes, essa transição é um pouco mais demorada. Mas, mesmo assim, ainda é uma transição. Então, para essas mães aí que às vezes têm o marido e essa transição ainda não aconteceu, não finalizou, fica aí o meu abraço, viu? O conforto, você não tá sozinha. É difícil, conciliar com o trabalho é difícil, mas, gente, não é impossível. Eu tava até conversando com uma amiga, eu falei, nossa, tem hora que eu olho e falo assim, sobrevivi, tô viva. E a criança também tá viva, que é o melhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus que a criança também tá viva. E são fases, né? E eu costumo falar que fases passam. Sim. E a fase pequenininha do Pedro já passou, agora ele tá sentando, tá engatinhando, já tá se arrastando. Então, assim, é uma outra fase, que é uma fase diferente, não é mais fácil, é uma fase diferente. E daqui a pouco ele vai pra creche. E daqui a pouco ele vai começar a morder, vai começar a puxar cabelo. Já tô até me vendo lá na creche. Olha, mãezinha. Seu filho. O seu filho mordeu 5 crianças hoje. Eu não tenho filhos, mas eu já passo isso com meu sobrinho. Oh, meu Deus. E eu já combinei, porque eu tenho uma babá. Só que ela veio de Irecê. E aí deixou os filhos lá, né? Ela tem uma filha, filhos grandes e os netos. E aí, quando foi agora, todo mundo lá pegou Covid, ela ficou com o coração desse tamanhozinho e falou assim, ai, Sônia, eu vou ter que voltar, porque eu preciso cuidar da minha família, dos meus filhos, a minha ideia era ficar aqui com você até o Pedro ter 2 anos. Mas eu não posso deixar minha família. Eu falei, não, você tá certíssima. Então, ela tá voltando pra Irecê, e aí eu sempre tive pra mim que se ela não desse certo por qualquer motivo, eu colocaria o Pedro numa creche. Então, ano que vem o Pedro vai pra creche. Então, aí eu já tô assim, com o coração pensando assim, meu Deus, meu filho não convive com outras crianças. E eu tenho certeza que pra ele vai ser assim, um novo mundo. E eu já coloquei ele só na verdade, só a Maia, que ele teve contato, que é uma bebezinha que eu acho que é 15 dias mais velha do que ele só. E aí eu achei engraçado que a Maia toda quietinha, não sei se por ser menina, né? Eu sou mãe de menino, toda quietinha, assim, olhando. Eu também não sei se porque ela conhece outras crianças, ela entende que aquele outro ser é um ser. Ela convive com muita gente aí. E aí o Pedro, e ele ficava olhando assim pra ela, e ele queria pegar, mas assim, sabe aquela assim, você vê que a criança quer pegar, quer passar a mão, mas ele fazia assim, e queria agarrar a Maia. E eu falei assim, gente, meu filho na creche, meu Deus, mãezinha, ele arrastou a cara de 3 crianças aqui no chão. Mas eu já falei pra babá, que eu vou falar que a culpa é dela. Eu falei assim, olha, tudo que falarem do meu filho, seu filho fez isso, a culpa é da babá. Seu filho fez... Babá que ensina. Olha só, tá vendo? Eu é que não vou levar essa culpa. Nunca foi necessário. Eu falei pra ela, Sandra, eu vou falar que foi você. Ela, não, Carol, mas depois de um tempo as pessoas vão entender que não foi eu. Eu falei assim, mas eu vou falar assim, ó, depois de 2 anos continua sendo a babá, porque foi a primeira referência. Com certeza. Foi a primeira referência. E aí agora já começa o inverso. Ela já começa a ficar na tristeza de deixar o Pedro. Ela falou assim, não, mas será que se eu for organizar todo mundo lá e voltar, dá certo? Falei, Sara, eu não vou nem criar expectativa, tá? Vai, cuida da sua família. Eu sou mãe. Se eu visse também os meus filhos nessa situação, eu estaria louca, desesperada. Sim. Eu não sei nem como é que você tá conseguindo esperar aí os 30 dias passar. Eu já tava lá há muito tempo. Mas é isso. Então, a maternidade é desafiadora. Eu vou passar agora por uma nova transição, que é o Pedro indo pra creche, né? E aí... Outro desafio. E um desafio que eu vou falar aqui, que as mães vão me entender, tá? É um desafio que não é só da mãe. Porque aí tá a minha mãe, surtada. Todo mundo sofre junto. A sogra tá assim, tadinha, já até chorou lá em casa essa semana. Aí estão as bisavós, porque o Pedro é o primeiro filho, primeiro sobrinho, primeiro neto. Nossa. E é o primeiro bisneto de uma das partes, é o primeiro bisneto. E da outra parte é o único bisneto que tem contato. Então,
acaba sendo o único bisneto da outra parte É o com xodózinho da contato. família. Então, é o xodó. Tá todo mundo assim, você vai ter coragem. Eu falei, gente, eu não tenho outra maneira. Sim. Meu coração também dói, meu coração também fica apertado. Eu também tô, assim, triste porque a Sandra vai embora. Eu já falei, Sandra, a culpa é sua. Ela fica, a culpa é sua se eu tô passando por isso. Não era a minha expectativa, não, mas assim, eu não tenho, eu preciso, de fato, trabalhar. Sim. E aí vem o que toda mãe tem. Preciso trabalhar, preciso produzir, preciso gerar renda. Sim. Até mesmo para conseguir... Não assim, alguma, né, já teve esse questionamento. Mas para que você quer trabalhar? Seu marido não trabalha? Vocês não têm condições? Sim, hoje nós temos condições. Mas e quando o Pedro tiver a idade de ir para a escola? E quando o Pedro tiver a idade de fazer uma aula de futebol? Assim, o meu marido, há um salário limitado, há uma renda limitada. E com o filho, a gente sabe que às vezes essa limitação acaba atrapalhando muito. E eu falo, eu preciso gerar renda hoje para que eu possa gerar oportunidade para o meu filho amanhã. Não é assim que eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. Não, graças a Deus, meu pai, ele mesmo tendo 2 empregos, tudo na vida, ele sempre trabalhou muito para nos dar tudo. Sim. Em relação a estudo. E é o que eu quero fazer com meu filho. Eu quero gerar oportunidades para o meu filho. Então, assim, eu quero ter condições de colocar, às vezes, uma escola bilíngue. Ou, se não houver possibilidade, talvez colocar já num curso desde cedo, porque é uma coisa que eu sei que faz falta. E nessa primeira infância é mais fácil esse aprendizado. Eu já vi que o Pedro é uma criança que tem muita energia, graças a Deus. O que significa, né, saúde. Quero poder colocar numa natação para aprender a nadar, até mesmo uma questão de sobrevivência. Quero colocar numa escolinha de futebol, ou no judô, ou no karatê. São coisas que todo pai, quando tem um filho, fica assim, nossa, meu filho pode ter essa habilidade, ele pode se desenvolver. Então, assim, o que eu falo para as pessoas hoje, quando questiono, e eu acho que não é nem algo a ser questionado, mas questiono, mas para que você vai deixar ele na creche? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso gerar oportunidades para o meu filho. Sim. Eu não posso esperar ele chegar lá na frente para falar assim, tá, então agora ele precisa disso, então agora eu vou começar a me desenvolver, agora eu vou começar a gerar renda. Não posso. Não, interessantíssimo você tocar nesse assunto, Sônia, da pressão mesmo da sociedade. Então, assim, a gente vê que a sociedade se comporta de uma forma que nos pressiona a todo momento em qualquer situação. Sim. Então, assim, nunca vai estar 100% para o julgamento do outro. E eu não falo nem sociedade, assim, quando você fala sociedade, você se remete a pessoas externas. Eu falo que a pressão, ela vem de todo e qualquer lugar. Porque a primeira a me julgar foi minha mãe. Sim. Mas eu perguntei, você trabalhava fora quando você me teve? Não. Você trabalhava fora quando você teve minha irmã? Sim. Mas o que aconteceu? O que você precisou fazer? Colocar uma babá em casa. E quando a babá não deu certo, o que você precisou fazer? Porque eu lembro de eu ir buscar minha irmã na creche. Eu precisei colocar a sua irmã na creche. Eu falei, então é injusto você me cobrar algo que você não conseguiu. Sim. Que você sabe que é difícil, que você sabe que é extremamente complicado. Porque não é uma jornada tripla, simplesmente. Às vezes é uma jornada sextupla. Que você cuida do filho, cuida do marido, cuida da casa, cuida da mãe. Porque às vezes, né, tá adoentada, precisa de uma assistência. Às vezes você cuida de um amigo, porque a gente vive em sociedade, a gente se relaciona. É justamente isso que você está falando. Cada realidade é diferente. Então, assim, cada pessoa, cada vida vai ser diferente. Então, não tem como você se basear no seu julgamento, da forma com que você fez aquilo, igual à vida do outro. É muito diferente, né? São realidades diferentes. E quando eu digo desse julgamento também, é porque quando você está em casa cuidando do seu filho, as pessoas te julgam porque você não está trabalhando, você deixou sua profissão de lado. E se você sai para trabalhar, por que você está deixando seu filho numa creche, ou em casa, ou com uma babá, uma estranha, né? Entre aspas. Então, assim, esse julgamento vem de todo lado e independente do caminho que você decida tomar. Sim. Então, eu penso muito assim, se o outro tá te julgando, você precisa parar, pensar o que é melhor para sua realidade e não para a realidade do outro. Porque, assim, ele não tá vivendo a sua vida, né? Sim. Ele não tá calçando os seus sapatos. Então, é muito fácil para quem tá de fora julgar e não conhece sua rotina, não conhece... E, assim, pegando um pouco do gancho que você falou no início, que você casou com a mesma pessoa 2 vezes... Geminiana, gente. Eu preciso entender isso. Eu já sei, né? Mas
As pessoas precisam entender isso. Sônia, o que aconteceu pra você casar com a mesma pessoa 2 vezes? Explica pra gente. Que amor foi esse? Amor. É um amor. Eu adoro essa história. Meu Deus. Eu acho que a palavra é realmente amor. Eu li hoje de manhã, Pedro acordou 6 horas e aí o pai dele foi dar café da manhã e eu fiquei ali olhando um pouco o Instagram e eu achei uma frase que me chamou a atenção, que fala assim que o amor, se o amor não fosse extraordinariamente um sentimento excepcional, ele... Não foram essas palavras, mas foi nesse sentido, que se o amor não fosse um sentimento tão puro e excepcional, ele não conseguiria apagar os erros que não se apagam, né? E é amor. Eu e o Eduardo, nós nos conhecemos. O Eduardo tinha 17 anos, eu 24. Já começamos por aí. E aí a gente teve um relacionamento muito bonito, a gente noivou, casou. Só que durante a pandemia, o Eduardo ficou desempregado, veio uma crise financeira que a gente não estava acostumado. E aí aquela coisa, a gente vai perdendo cliente, não aparece processo. A gente passou por uma crise financeira. Isso nos desestabilizou. E ali nesse turbilhão de sentimento, de pensamento, onde você tenta se reencontrar, onde você tenta se achar, eu recomecei um tratamento psiquiátrico também não estava na minha melhor fase de vida. E a gente foi se distanciando. E aí ele foi para um lado, nós éramos casados dentro da casa, mas 2 amigos, 2 colegas de quarto. Ele chegava, fazia a comida dele, eu chegava, lavava a minha roupa. Uhum. Até que chegou a um ponto que realmente não deu para sustentar e a gente acabou se separando. Mas assim, a gente se separou. Uma semana depois a gente se reconciliou, mas no seguinte sentido, de que não dava para continuar como estávamos. Então, assim, a gente preferiu continuar ainda um tempo separado para que a gente se organizasse emocionalmente, para que a gente entendesse de novo quem nós éramos. Porque a separação, ela trouxe, assim, um abrir de olhos, sabe? Quando você olha e fala assim, nossa... E aí é o que eu falo muito para as pessoas, que também não é muito entendido. Apesar de ter sido um erro do Eduardo, eu fico assim, gente, eu contribuí. Uhum. Num casamento, as 2 pessoas erram. Não tem como apenas uma errar. Às vezes o erro pode começar em uma, mas com certeza vai terminar no outro. Porque se o outro não finalizasse o erro, pararia ali no meio, teria ali, às vezes, uma reconciliação, ou ali no meio já teria o conserto, e não chegaria a ser um erro. Então, eu também precisei olhar para mim, passar um tempo, entender onde que eu tinha me perdido como esposa, onde eu tinha me perdido ali como família, porque a gente tinha toda uma estrutura, uma ideia de família que a gente também perdeu no meio, né? O que é um casamento? Quais são os valores de um casamento? Qual o valor que eu busco na outra pessoa? Qual o valor que eu consigo dar para outra pessoa? Então, assim, tudo isso a gente precisou rever. Então, apesar da gente ter se reconciliado uma semana depois, a gente ainda ficou uns 3 meses afastado, eu morando numa casa, ele morando na outra, como meio que namorado mesmo, pra gente tentar se entender, se reconciliar. Feridas são abertas em uma separação, não tem como. A gente, no ato mesmo da separação, no dia que aconteceu, a gente se machucou muito. Então, até para que essas feridas também sanassem, para que a gente não voltasse e ficasse ali, nossa, mas você falou isso, nossa, mas você falou aquilo, mas você apontou esse erro, mas Sim. você apontou nossa, aquele erro. Horrível. Então, até para que isso não acontecesse, eu falei, não dá pra gente voltar agora. Então, eu casei novamente, porque nesses 3 meses a gente de fato se separou, a separação de fato aconteceu. Até mesmo uma questão patrimonial, porque foi um dos maiores problemas ali do ato da separação. Sempre vão ser os bens, gente. Deixa eu falar pra vocês. Sempre vai ser o bem. Sempre vai ser o carro, a casa, aquele jarro de porcelana que você comprou, aquele R$1 que tem lá na conta. No início é meu bem, né, Sônia? Isso. No final são meus bens. Então, assim, a gente tinha um entendimento muito diferente sobre patrimônio, e na separação a gente brigou muito pelo patrimônio. Então, a gente falou assim, vamos se separar, vamos resolver o que é seu, o que é meu. E aí, depois a gente casa de novo, pensando num regime de bens, pensando de como que isso vai ficar. Até então, não tínhamos pretensão de ter filhos.
na verdade, nós nunca tivemos pretensão de ter filhos. Então, assim, a gente pensou muito assim, se você morrer, como é que vai ficar? Se eu morrer sem a gente se separar de novo, como é que vai ficar? Porque a gente brigou muito sobre isso. Então, vamos tentar dividir isso aqui agora, que lá na frente, se caso aconteça, já tá dividido. Então, a gente, de fato, se separou. E aí, depois... E a ideia, na verdade, na minha cabecinha, era não me casar de novo. Falei assim, pra quê, né? Já tô aqui, já casei uma vez. Mas eu fiquei grávida. E aí, o Eduardo foi muito incisivo de falar assim, eu não quero ter um filho com alguém com quem eu não sou casado. Eu quero uma aliança no meu dedo. Eu falei, então vamos casar de novo. Tá vendo? E aí Quem fugiu do casamento dessa vez foi você. Inclusive, faz um ano hoje que nós estamos gravando esse podcast. Um ano hoje que nós casamos pela segunda vez. São 2 datas agora, te né? amo. São 2 datas agora, né, Sônia? Hoje eu recebi café da manhã na cama. Olha, então gente. É isso. Ai, meu Deus. É o amor. Eu falo assim, mas por que você casou? Pelo amor. Se não fosse o amor, a gente não teria conseguido superar tudo que a gente superou. Sim. Foi até hoje... Até hoje não, até antes da maternidade. Até antes da maternidade tinha sido uma das piores fases da minha vida. Mas assim, ao mesmo tempo foi a melhor fase da minha vida, porque foi onde eu amadureci, eu cresci como mulher, como esposa. Eu revi muitos conceitos, muitos princípios. Vi que tinha muita coisa que eu já estava vendo de uma maneira muito deturpada, porque é aquela coisa, às vezes você tem os seus princípios, aí você começa a conviver com algumas pessoas e aquilo ali você vai se perdendo. Então, revi muitas amizades também. Então, assim, pra gente foi um divisor de águas, tanto na nossa vida pessoal, cada um, como também na nossa vida como casal. E eu falo muito, se não fosse todo esse amadurecimento, todo esse crescimento, a gente não teria tido... E eu falo, gente não, eu e ele, nós não teríamos conseguido passar pelo tempo da maternidade, ali do pós, do puerpério, né, que as pessoas falam muito, da maneira como nós passamos. Fortalecidos, né? Que a gente estava fortalecido. E, assim, com muita clareza do que nós queríamos, de que nós estávamos juntos, de que nós éramos marido e mulher, que fases difíceis vêm, mas fases difíceis também passam, né? Então, se não fosse esse amadurecimento, não o fato em si, mas se não fosse esse amadurecimento que nós tivemos, desse tempo de pensar, de planejar, talvez a gente não estaríamos juntos, nós estaríamos ali naquele percentual de casais que se separam dentro de um ano da criança, porque de fato é uma mudança muito drástica, extremamente radical, assim, é da água pro vinho. Então, se eu antigamente eu tinha toda a liberdade de acordar na hora que eu queria, fazer o que eu queria, às vezes, vamos passar o dia hoje na cama, só vendo TV, bora. Vamos... Hoje é impossível, né, Sônia? Hoje, 6 horas da manhã, eu tava fora da cama. Contra a minha vontade. Ainda mais essa chuvinha, né, de hoje. Nossa, essa chuvinha. Eu olhei pro Eduardo, falei, Eduardo, seu filho acordou. Aí ele vai, acorda, troca a fralda, eu levanto, vou fazer café da manhã. Aí eu voltei pra dormir, ele fez café da manhã pra mim e me levou. Então... Sônia, mas assim, isso que você tá falando é muito importante porque faz a gente refletir que tudo é no seu tempo. Às vezes a gente quer atropelar as coisas ou a gente acha que tá atrasado em determinadas coisas. Tanto na profissão quanto na família, né? Constituir sua família. E tudo está exatamente no lugar certo. Então, você precisou passar por um divórcio e casou com a mesma pessoa. Foi desafiador, teve a questão de partilha de bens e tudo mais. É sempre um dissabor, por mais que esteja ali de acordo, a gente sabe que é sempre um baque que se leva. Mas logo depois veio... Aí vocês... se reconciliaram, casaram novamente e veio Pedro. Sim. E hoje transformou a vida de vocês. Vocês vivenciam outra vida, ok? Mas tudo realmente está no seu devido lugar. E a gente quer atropelar as coisas. E às vezes as coisas atropeladas, igual você falou, se o Pedro viesse em um outro momento, talvez esse relacionamento nunca mais pudesse ser salvo. Sim, né? sim. Então, tudo tá no tempo mesmo, assim, certo. E a gente se cobra demais, às vezes a gente se culpa demais, né? A própria pressão das outras pessoas fazem isso. Porque eu aposto que você tá com o Pedro agora, mas o povo já pergunta. E aí, vai vir um irmãozinho? Então tem sempre olha, e aí, e agora, né?
Eu confesso que a família em si, não. Aquela que me rodeia ali, minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro, eles mesmos falam, só fica nesse. Só fica nesse. As outras pessoas falam, mas o Pedro precisa ter um amigo. Não, o Pedro vai pra creche, agora ele vai ter amigo na creche. Vai ter vários, né? Não, ali ele vai poder escolher, inclusive, o melhor amiguinho pra ele agarrar na mão e passar o dia andando. Mas sempre há essa cobrança. E de fato, assim, às vezes a gente tenta atropelar a vida. Então, é o que eu falo. Eu não tinha pretensão de ser mãe. E aí eu descobri o Pedro, a minha gravidez do Pedro, eu ia marcar a cirurgia para fazer a histerectomia, né, que é a retirada do útero. Numa quarta, na sexta anterior, eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, tinha descoberto uma adenomiose, o útero extremamente inflamado. As minhas menstruações estavam vindo de uma maneira muito intensa. Eu estava tendo que fazer reposição de ferro endovenosa mensalmente. Então, assim, o meu ginecologista falou assim, olha, você quer engravidar? Porque se você quiser engravidar, o que eu vou te falar é para você ir agora para a reprodução humana, começar um tratamento para você cuidar do seu útero. E aí você engravidar. Porque a adenomiose, ela é uma endometriose, só que por dentro do útero. Não tem cura. Uhum. Então, ele falou assim, porque se não for isso que você quer, o que eu vou te falar é para você tirar o seu útero. Porque, assim, se você não tá conseguindo conviver com ele e não quer usá-lo, pra que você tá passando por tudo isso? Isso pra mim fez muita lógica. Eu falei assim, não, sentei com o Eduardo, falei, Eduardo, a gente vai ter filho? E ele ainda falou assim, ai, Carol, a gente tá recomeçando agora o nosso casamento. A gente voltou em março, final de março. E aí a gente teve essa ideia ali em junho, essa conversa em junho. Então, assim, 2 meses. E ele falou assim, Carol, a gente tá voltando agora, recomeçando o casamento. Ainda havia algumas feridas abertas, era impossível em 3 meses você fechar tudo aquilo que foi aberto. Então, assim, a gente ainda tá tentando, assim, se organizar dentro do novo casamento. E aí a gente, como eu já tinha alugado o apartamento, a gente tava morando em uma outra casa. E falou assim, até a gente se organizar, até em questão de casa e tal. Eu falei assim, então a gente não vai ter filho. Não, a gente não vai ter filho. É porque eu já tô com 34 anos, ano que vem 35. É isso mesmo, eu já tô... Não, eu estava... ano que vem 35. Ele, não. Essa conversa foi ano passado. Ele, não, a gente não vai ter. É bom também que eu quero começar uma faculdade. Você também... Eu não estava muito contente em relação à minha profissão. Você também não tá se encaixando na sua profissão. Você tá se sentindo meio perdida. Então, não vamos ter, não. Então, virei pro meu médico e falei assim, ó, não vou ter. E ali você começa já a fazer já o uso... Para evitar que eu menstruasse, eu comecei a tomar alguns remédios para não ovular, para não isso, para não aquilo. Então, assim, a ausência de menstruação para mim... Quando foi Isso eu tive essa conversa no começo de junho com o Eduardo. Quando foi ali no começo de julho, eu tive um sonho. E é um sonho muito lindo que eu gosto de falar, porque eu falo que é Deus, sabe? Aí você vai vendo o mover de Deus. Eu tive um sonho... onde a minha irmã virava para mim, me abraçava e falava assim, Carol, Deus tá mandando seu filho, se prepara que ele tá chegando. Nossa. E eu falava assim, não, eu vou tirar o útero, você tá doida? Eu vou tirar o útero, isso não existe. Porque eu já tinha aceitado no meu coração que eu não ia ser mãe, e pronto, e tava tudo bem essa decisão, sabe? Eu e o Eduardo, a gente tava muito tranquilo com essa decisão. Porque até então, como eu falei, a gente nunca tinha parado para pensar em ser pai. Então, assim, naquele momento, a gente nunca pensou, não é o interessante, não vamos. Então, assim, a gente estava muito tranquilo com a nossa decisão. Eu falava assim, não, vou tirar o útero. E ela, não, Deus está mandando, se prepara. Isso foi no começo de julho. E aí, o tempo passou e a minha menstruação não desceu. Quando foi no final de agosto, começo de setembro ali, do ano passado, eu virei um dia pro Eduardo e falei, Eduardo, eu estou grávida. Ele, oi? Eu falei, eu tô grávida. Como assim você tá grávida? Eu falei, eu estou grávida. Como assim? É ótimo. Como assim você tá grávida? Eu falei, eu tô grávida. Ele, Carol, eu falei, Eduardo, eu amo o cheiro do cabelo da sua mãe. A sua mãe passou aqui hoje, eu quase que eu vomitei quando eu senti o cheiro do cabelo dela. Eu tô grávida. Você não pode estar grávida, você não tá tomando os remédios. Eduardo, eu tô grávida. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste.
Nem encostei o palitinho, já tava os dois negócios. Falei, Eduardo, tô grávida. Aí ele desmaiou, taquicardia, aquela coisa toda. E aí a minha Não tinha roupa pra esse momento? Não, nem o cabelo tava arrumado na hora. Você precisa tirar uma foto. Não pensei nem na foto, pra falar a verdade. As pessoas assim, nossa, mas você não arrumou numa caixinha, você não colocou. Eu falei, gente, sabe quando você tá decidido que o negócio não vai acontecer? Tava surreal aquele momento pra mim. E eu falei, ele, de fato, ele desmaiou, caiu na cama, foi aquela coisa toda. Aí a minha sogra veio, aí ele foi e contou, mãe, a Carol tá grávida. Como assim a Carol tá grávida? Meu Deus do céu. E aí a gente entrou, aí todo mundo... Aí minha sogra automaticamente, meu Deus, eu vou ser vovó. Aí todo mundo da família já ficou sabendo. Aí o Eduardo falou assim, Carol, vamos fazer um exame de sangue. E era uma sexta-feira. Eu falei assim, segunda-feira a gente vai lá no SEIB. Não, a gente vai agora. Olha aí qual SEIB que é 24 horas. A gente foi no SEIB 8, era umas 7 horas da noite. O resultado sai em 2 horas, né? E ficou eu de meia hora atualizando o raio do aplicativo. De meia hora atualizando o raio do aplicativo. Quando foi ali umas 9, saiu lá. E aí o positivaço, tem que dar até 5 para ser negativo. O negócio tava em 150 milhões, 1000, não sei como é que é aquela... Deu positivo ao quadrado. E eu olhei assim, mas aí vem uma tabelinha. Quem não sabe, é uma tabelinha assim embaixo, que tá assim, de 0 a 1 mês, de 1 mês a 2 meses. E pela quantidade, dava assim de 3 a 4 meses. Eu falei, Eduardo, oi? Oi, como assim? Né? Eu acho que esse exame tá errado. Ele, não, Carol, mas tá aí, não é possível que eles erraram pra tanto. Eu falei, Eduardo, como é que eu tô de 3 para 4 meses? Isso aqui não pode. Eu fui conversar com a minha prima, que é a enfermeira Daisy. Olha aqui você na história. Falei, Daisy, não é possível. Ela, Carol, só tem uma explicação. Você tá grávida de gêmeos. Aí, Deus. Olha, nessa hora... Eu morria. Eu não sei que cor que eu fiquei, porque eu não tinha sangue, não tinha pele, não tinha água, não tinha nada nesse corpo. De sair pra pessoa que tinha certeza que não seria mãe pro gêmeos. Aí eu virei, Eduardo, minha prima tá dando essa explicação. Aí o Eduardo já começou a hiperventilar. O Eduardo, não, mas não é possível. Eu falei, Eduardo, assim, há uma grande possibilidade, porque na minha família tem casos de gêmeos. Ele, oi? Eu falei, sim, minha bisavó era gêmea. Né? Eu tenho um primo que é gêmeo, só que o outro bebezinho não resistiu. Eu tenho uma outra prima também que era gêmeos, mas ela perdeu. Então, assim, há casos na família. E aí o Eduardo pesquisando probabilidade, fazendo um monte de coisa. Falei, Eduardo, fica calmo. Igual aquele meme da Nazaré, né? Um monte de conta, assim. Falei, Eduardo, não vamos surtar agora. Carol, marca uma outra... Isso no sábado, né? Marca uma outra sonografia. Eu falei, mas você precisa do pedido médico. Marca uma outra sonografia. E eu tava vivendo aquele período assim, cara, já que eu não voltei com o casamento, falei assim, agora eu vou ser fitness, tava naquele negócio de alimentação saudável, e academia, e personal 1h30 todo dia. E eu vendo realmente que a minha barriga não tava diminuindo, pelo contrário, ela tava começando a criar uma forma muito diferente da que eu queria um tanquinho travado, ela tava virando um tanquinho inverso. Ele, Carol, o tanto de exercício que você fez, chá pra desinchar, cara, marca um médico. Porque se você tiver de 3 a 4 meses, você tá há muito tempo sem assistência. Porque não são gêmeos. Ele colocava na cabeça que não são gêmeos. Você tá de grávida de 3 a 4 meses. Não, né? Um filho vai nascer amanhã, eu aceito, mas gêmeos não. Falei, tá bom, Eduardo. Consegui um médico na segunda, 9 horas da manhã. E ele passou um pedido, aí tinha que marcar para fazer a ultra. E o médico deu a mesma explicação. Olha, se realmente for de pouco tempo, são gêmeos, não tem como dar esse valor super alto. E eu falei, Eduardo, bora lá na clínica agora, que se tiver uma vaguinha, a gente consegue. O médico atrasou, a gente acabou sendo atendido quase perto de meio-dia. Quando eu cheguei na clínica, assim, tem a última paciente, depois disso a doutora vai embora pro almoço. Eu falei assim, moça, aquela assim, a atriz nessa hora impera, pelo amor de Deus. Veja com ela, porque se eu estiver de 3 ou 4 meses, essa criança está aqui dentro sem assistência. Eu já perdi todo o exame do primeiro trimestre. Pelo amor de Deus, eu preciso saber como é que meu filho tá. Sim. E eu também estava tomando ainda os remédios do psiquiatra, que não eram condizentes com uma gestação. Eu falei, eu tomo esse remédio, pelo amor de Deus, eu preciso saber. Porque eu não sei, se já tiver de 4 meses, tiver tudo ok, eu sei que depois dos 3 meses pode tomar o remédio. Mas se não for, se for gêmeos, eu preciso parar de tomar o remédio. Uhum. Aí eu sei que ela conversou e a mulher se compadeceu. Não, vou atender ela.
E aí eu fui, entrei. Aí é aquela coisa, né? Que você fica assim, oh, vai que meu exame tá trocado. Eduardo, assim, será que pode acontecer? Eu falei assim, a gente vê isso na internet. A internet, tudo que a internet fala é verdade. E aí, ela foi e falou assim, achei um. Eduardo, não precisa procurar outro, não. Ela, não, vou procurar, porque vai que tem outro. Ele, não precisa procurar, não, tá ótimo, só um. E aí, quando foi ver, eu já tava ali de 10 para 11 semanas. Eu, de fato, eu já tava com um tanto avançado, não tava de 3 a 4 meses igual a tabela. Eu tava ali já finalizando ali quase ali o terceiro mês, tava ali na metade ali do... Gente, esse negócio de semana e mês pra grávida é um caos. Mas assim, 9, 10 meses, é 2 meses e meio, quase no final dos 3 meses. Tanto é que na semana seguinte... Semana, né? 9, 10 semanas é quase 2 meses e meio. Quase 3 meses. Então, tanto que na próxima semana eu já voltei no médico, falei, doutor, eu tô assim. Ele, não, então na próxima semana você já tem que fazer todos os exames do primeiro trimestre. Então, assim, eu descobri muito avançado e por isso que, né, que deu. Era só um. Mas foi assim, foi um baque, é por isso que eu falo, assim, foi uma transformação o ano passado na minha vida, é por isso que eu falo que hoje eu estou em transformação. Porque eu precisei rever muita coisa, assim, eu não estou satisfeita com a minha profissão, o que eu vou fazer então para, né, o que está errado? Eu tenho que mudar de profissão? Eu tenho que fazer uma outra faculdade? Eu tenho que fazer um outro curso? Ou será que eu só não me achei dentro da minha profissão? E aí eu precisei de sentar mesmo, pegar um papel e começar a ver quem eu era naquele momento, porque eu tinha passado por uma transição na minha vida como mulher, como esposa. Mas e a vida profissional? Né? Eu não tinha parado para analisar tudo aquilo. Sim. Então, assim, eu precisei passar por isso e entender, não, eu só não me encaixei ainda dentro da minha profissão. Eu gosto dela, eu gosto de ser advogada, eu gosto de advogar, mas eu ainda não estou onde eu queria estar, porque eu não trilhei o caminho que eu preciso trilhar. E aí foi quando eu decidi várias coisas, né, OAB, eleições, e chegar onde eu estou hoje. Então, assim, o ano passado, aí você mistura tudo isso com uma maternidade que não era planejada, não tinha aquele sonho, nossa, quando eu for mãe, a Sônia vai ser a mulher. Não, sim. Eu nunca tive isso. A minha criação também nunca foi essa. Então, assim, para mim foi uma mudança. Por isso que eu falo que hoje ainda estou em mudança. Não sei se essa mudança também vai passar, não, tá, gente? Porque é o que eu falo, o Pedro vai mudar de fase e eu vou ter que mudar de fase junto com ele. Essa é a realidade da mãe. Mãe de primeira viagem. Eu não sei se com a mãe de segunda viagem ela já sabe o que acontece, fica mais fácil. Então, é essa a história do segundo casamento e a história também já do Pedro. E também já um pouco da história também da minha profissão, porque... Foi bem na época que estava começando as eleições ali da OAB. E eu falei, cara, eu sempre fiquei nos bastidores, agora eu quero ir pra frente, eu quero ser protagonista. Sim. Porque para onde eu quero chegar, eu preciso ser vista, eu preciso de networking. Sim. E eu quero mudar também um pouco da história da advocacia da minha região, que não estava muito boa. Ali não... Estava um pouco esquecida, um pouco longe da seccional. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero ser atuante, eu não quero só ficar levando, eu quero de fato fazer. E aí acabou coincidindo também que eu descobri minha gravidez na sexta. E aí, quando foi no domingo à tarde, eu tive... Foi domingo à tarde? Não sei se foi domingo à tarde ou se foi sábado à tarde. Mas aí no sábado ou domingo, logo depois... Eu tive uma reunião com o Igor e ele me convidou para compor a chapa dele, para participar das eleições da diretoria da subseção do Núcleo Bandeirante Canangolândia Parkway. E eu imediatamente aceitei, falei, lógico, era a oportunidade que eu estava esperando. Sim. Falei, óbvio que eu quero. Então, acabou assim e é isso mesmo, às vezes a gente tenta atropelar as coisas, mas assim, foi fluindo, foi acontecendo. O meu casamento voltar, eu consegui me reestruturar com o Eduardo. Logo depois vir ali
o Pedro, e imediatamente seguinte já vi já uma proposta que era o que eu ia buscar, e eu não sabia como. Eu sabia assim, eu preciso me envolver, quero ser protagonista. E até então, o meu pensamento é assim, não, vou me envolver nas eleições como eu me envolvi nas outras, só que dessa vez eu vou tentar pleitear um cargo de comissão, né, para ver se eu consigo ser mais vista. Eu não quero ficar só como membro, ou então só por trás auxiliando. Sim. E aí veio uma proposta muito melhor. Sim. Então, assim, foi Deus, eu falo que foi Deus. Para quem não for Deus, energias boas aí do universo. Porque, assim, foi assim, não foi forçado. Sim. Eu não precisei planejar, olha, eu vou fazer isso, aquilo outro, para que ele me convide, porque eu vou ser isso. Não, foi muito natural. A partir do momento que eu coloquei no papel, eu preciso disso para chegar aonde eu quero, as coisas foram fluindo. Uhum. Então... Lei da atração, né? Então, assim, foi muito interessante. Eu falo, é um cuidado mesmo, assim, de Deus. Eu acho que quando você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você precisa fazer para chegar lá. Sim. Então... Sônia, eu quero muito que você... A gente sempre vai falar com mulheres inspiradoras aqui. Você é uma delas. Sua história é inspiradora. Como você encarou a maternidade. Como você encarou casamento 2 vezes com a mesma pessoa, que também não é fácil. A sua própria vida, essa sua construção na sua carreira também, e balancear a maternidade, enfim. Você é uma grande mulher. E aqui no nosso podcast teremos só grandes mulheres que nos inspiram. E eu quero muito que você fale algo... o recado que você quer passar para que essa mulher que está nos assistindo agora, que esteja, de repente, passando pelo mesmo desafio que você também está passando. Então, eu quero que você deixe esse recado mesmo, de força, de inspiração, e o que você falaria para quem está nos assistindo sobre esse desafio maternidade e carreira. Gente, meu telefone tá tocando. Calma aí, que pode ser a babá. Olha aí, tá vendo? Calma, gente, é a realidade da maternidade que a gente vê aqui. Olha aí. Não. É o povo do presídio me ligando. Ai, meu Deus. Porque o Pedro ficou com a babá. Mas ainda bem, tá tudo bem, né? Mas tá tudo bem. É o povo do presídio me ligando. Mas a gente acabou de testemunhar a realidade da mãe, né? Essa é a realidade. O telefone tocou, número desconhecido, eu só pensei, vai que tava no meio da rua, passou mal, tá ligando pra mim, eu atendo na hora. Mas é só, não quero saber, eu atendo na hora. Diante de, assim, o que eu falo hoje, diante do que eu falei aqui sobre o meu segundo casamento, sobre maternidade, e é uma frase que eu tenho usado muito, principalmente agora que o Pedro vai para a creche. Não espere confetes da sociedade, mulheres. Não espere aplausos por você estar exercendo o seu direito de mulher. Não espere aplausos por você estar exercendo a sua maternidade da maneira como você acredita que é o certo. Não espere confetes porque você está levando a sua vida amorosa da maneira como você entende que é o melhor para você. Sempre vai ter alguém, sempre. E assim, não há exceção a essa regra. Eu acho que eu falo que é a única regra que não tem exceção. Sempre vai ter alguém com o dedo falando assim, você tá errada, não faz assim, tá errado, vai dar errado. Quando eu decidi retornar pro meu marido, a minha família, os meus amigos, oi, como assim? Sim, eu vou voltar. Não, mas depois sim. Mas sim. Porque eu tinha ali um entendimento de que, cara, eu não vou deixar uma pessoa que eu amo, uma pessoa que me ama, que por erros de nós dois, passar pela minha vida, eu vou sofrer as consequências disso, talvez por anos, talvez eu não ache outra pessoa assim, e talvez não ia achar uma outra pessoa assim, não fosse ter um relacionamento assim. Mas você poderia ter o melhor, mas eu quero esse. Assim, esse pra mim é o melhor. Porque as pessoas acreditam que não deve ser feito. Porque as pessoas acreditam que não ia dar certo. Porque se acontecer uma vez, vai acontecer a segunda, vai acontecer... Quando acontecer, eu vou sentar, eu vou me organizar de novo, eu vou entender de novo o que aconteceu e vou ver de novo. Claro que com mais maturidade, né? Talvez não faça um barraco tão grande igual da primeira vez. Com mais maturidade. Então, assim, você quer colocar o seu filho com babá? Coloca.
Ah, mas cara, procura uma boa babá, alguém com referência, uma pessoa que você veja que seu filho goste, uma pessoa que você veja que dá certo. Instala a câmera, parece surpresa. Mas contrate a babá se você acha que é a babá que vai ser o melhor pra você. Ah, a babá não dá certo, é a creche, coloque na creche. Ah, mas eu acho que é deixar com a minha mãe pra cuidar. Deixe com a sua mãe pra cuidar. Ah, mas eu acho que eu preciso sair do meu trabalho pra eu cuidar do meu filho. Saia do seu trabalho e cuide do seu filho. São consequências que lá na frente quem vai colher não é quem tá te apontando e falando que tá errado. Exatamente. Quem vai colher é você. Então, assim, não espere, eu vou fazer isso e vai todo mundo falar que eu tô certo. Não. Ah, mas eu vou fazer isso e vai todo mundo me apoiar. Não. Às vezes a sua decisão vai ser aquela que ninguém vai estar do seu lado. Mas você precisa ter o entendimento do que você quer, do que é bom pra você. Mesmo que depois não dê certo. Uma coisa que pra mim eu fiz, bati o pé e não deu certo e tá tudo bem não ter dado certo. A minha sogra falou assim, pra que você vai gastar com dinheiro com berço? Porque criança não usa berço. Ah, mas meu filho vai usar. Não, a criança fica na cama. Não, meu filho vai usar o berço. Não, que não sei o que, não gasta dinheiro. Assim, vou gastar, vou comprar o berço. Meu filho vai dormir no berço. Gente, eu acho que se o Pedro dormiu uma noite naquele berço, foi muito. Eu precisei desmontar o berço inteiro, fazer ele como uma cama auxiliar, colocar do lado da minha cama, para que ele possa dormir do meu lado. Então, assim, e tá tudo bem, porque foi o jeito que deu certo pra mim e pro Pedro. Sim. Sabe, assim, é o que eu falei, expectativa e realidade. Sim. Então, assim, eu me mantive firme, porque eu tinha um entendimento de que seria o melhor. No fim, eu vi que não era o melhor, e eu me reorganizei. Né? E tá tudo bem você, às vezes, voltar atrás e falar assim, não, realmente, esse posicionamento que eu tive, todo mundo me falou que não ia dar certo, realmente não deu certo, e tá tudo bem, mas eu tive uma convicção minha. Cara, beleza, eu tentei. Vai que eu já tivesse levado o Pedro para a cama e, na verdade, ele ficaria melhor no berço. Eu tentei. Então, assim, essa convicção eu tenho. Ninguém pode falar assim, você não quer levar o Pedro para o berço? Não, ele não fica bem dentro do berço. O Pedro, ele não gosta de ficar sozinho. E tem crianças que são assim, tem crianças que já são mais independentes, tem crianças que já são mais dependentes, tem crianças que são mais chorosas, crianças menos chorosas, crianças que dormem a noite toda, crianças que dormem só uma hora. O meu filho é assim. E eu aceitei meu filho dessa maneira. Então, assim, o recado para hoje é não espere confete, não espere aplausos, tá? Faça o que você, mulher, entender que é o melhor para sua profissão, melhor para sua vida, melhor a vida amorosa, vida financeira, vida profissional. Na maternidade, que eu acho que é o pior dos cenários, tá? Não vou mentir, não. Se você ainda não é mãe ou tá grávida, você já vai saber o que eu tô falando. Desde o momento que você anuncia a sua gravidez, já brota assim, ó, do chão, as palpiteiras. Tá? É palpite. As juízas de plantão. As palpiteiras. E não é palpite assim, eu acho, não, assim, você tem que fazer assim, né? É aquele palpite impositivo. Então, maternidade é a área mais sensível, porque eu acho também que é a área mais desafiadora, porque se o emprego dá errado, você pede outro e vai embora. Se a maternidade der errado, minha filha, não tem como dar errado, não. Você tem que fazer dar certo, viu? Deu alguma coisa que não deu certo, você tem que se reestruturar e bola pra frente. Não deu certo o berço, é cama compartilhada. Como é que vai ser? Vai comprar uma cama maior? Vai colocar o colchão no chão? O marido vai pro chão? Vai colocar o berço como cama auxiliar? Você já tem que se reorganizar ali e aceitar. Sim. Porque é uma frustração. Você lidar com a sua frustração ao mesmo tempo que você tá achando a solução. Sim. Então, não espera confete não, gente. Não viva esperando isso. Hoje em dia é muito sensível esse negócio de, eu postei uma foto, curtida, essas coisas todas que a gente sabe que tá em alta. Não espera curtida pelo que você tá fazendo. Não espera comentário legalzinho pro que você tá fazendo. Faça porque você entende que é o melhor para você, é o melhor pro seu filho, é o melhor pra sua família, é o melhor pra sua vida profissional. E ponto. Sim. Não deu certo? Volta, recalcula a rota e vai em frente. Mas com a convicção de que são as suas decisões, são as suas consequências. Assim como o que vem de bônus também é pelo que você escolheu. Sim. Então, é o que eu falo, vai em frente, com muita humildade, muito pé no chão, mas com esse entendimento. A vida é sua. Se eu não tivesse voltado com meu marido, o Pedro não existiria. E eu falo, as pessoas até me perguntam assim, mas você se arrepende de ter o Pedro?
essa não é a pergunta certa a se fazer para uma mãe. Que eu não posso falar que eu me arrependo do meu filho, que meu filho hoje é a minha vida. Eu mato pelo meu filho. Se eu antes eu não matava, hoje eu mato pelo meu filho. Eu mato pelo meu filho. Se antes eu não era leal a ninguém, hoje eu sou leal ao meu filho. Então, assim, ele transformou a minha vida. Então, assim, mas você se arrepende? Não. Mas o que você faria se pudesse ter feito diferente? Eu tinha fingido uma dor de cabeça naquele dia. Mas ele tá aí, se não fosse meu marido, se ele não tivesse voltado, se eu não tivesse meu filho, se eu não tivesse parado para pensar na minha profissão, eu não estaria onde eu tô, né, colhendo o que eu tenho plantado, conseguindo ver uma perspectiva de dar uma oportunidade melhor pro meu filho amanhã. Sim. Então, gente, faça o que vocês acham que vocês têm que fazer, com o pé no chão e muita humildade, sem arrogância, sabe? Eu vou fazer porque eu quero fazer. Não, eu vou fazer porque eu acho que dessa maneira é certo. Vou fazer porque fulano disse que é o contrário, eu vou fazer. Não, faça porque você entende que é o melhor para você. Sim. Esse é o meu conselho. Olha só, gente, então fica aí o recado da Sônia, essa mulher que serve de inspiração para todas nós. Inclusive, não por acaso, essa frase está aqui na nossa caneca. Ó, você é uma inspiração para todas nós. Você vai ganhar uma xícara dessa, viu, Sônia? Ai, obrigada. A xícara que eu paguei, eu vou ganhar. Morri. E bem isso mesmo. Muito obrigada. Você tem direito a uma. Muito obrigada por você me dar algo. E, gente, terminando aqui o nosso vídeo. Finalizando aqui o nosso papo, gente. É bem nessa pegada que a proposta do nosso podcast, trazer mulheres como a Sônia, como tantas outras, como você que está aí também nos assistindo, que com certeza inspira outras pessoas. Eu sempre digo, todo mundo tem algo a aprender e algo a ensinar todos os dias, né? Todo mundo é capaz. Então, obrigada, Sônia, por esse bate-papo incrível, assim, da sua vida. E você que ficou aí para ouvir a fofoca do meu segundo casamento, do meu filho, como é que tudo aconteceu. Se você passou ali direto, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Me fala o que você achou. Você, mãe, tá passando aí por essa dificuldade de creche, já coloca aqui para eu saber o que eu preciso, né, observar, o que eu preciso acompanhar. Trazer alguma coisa nova também. Traz alguma coisa nova. Siga aqui o nosso canal. Ativa o sininho. Em breve teremos um novo vídeo aqui. Né, com outra mulher fascinante que vocês vão conhecer. Então, assim... curte, comenta, compartilha. Se inscreve no nosso canal. Vai lá no @poddela e ela. Nos siga no Instagram. Se você também quiser nos seguir nos nossos perfis pessoais / profissionais, vai ficar aqui na descrição do vídeo também para você fazer esse link. E é isso, mulherada. Muito obrigada pela sua audiência até aqui. Muito obrigada, pessoal, por acompanhar esse pod incrível que está nascendo, né? A gente tá igual Pedro ali, a gente está se adaptando, tá nascendo, mas junto com vocês. Essa construção é junta, né? Esse pod dela e ela. Um beijo.